Nós seguimos em quarentena aqui no sul da Flórida. Somente os serviços essenciais estão funcionando. A ordem é que as pessoas ainda permaneçam em casa. Por isso, viemos aqui no Consulado Brasileiro em Miami conversar com o cônsul João Mendes. Vamos saber como é que está o atendimento nesse órgão que dá tanta ajuda e suporte aos brasileiros. Eu sou Cíntia Lima e você está na Achei TV. Lembrando que para ter esse bate-papo com o embaixador, estamos respeitando as regras de distância. Embaixador, como vai? Obrigada pela sua disponibilidade aqui para a equipe do Achei USA. Por favor, nos conte como é que está o atendimento nesse momento aqui no consulado. É um atendimento não presencial. As pessoas têm os nossos telefones de plantão, entram em contato, dizem qual é a sua solicitação. O agente consular, nesse caso, faz uma avaliação se é algo emergencial ou se é algo que pode ser obtido em outro momento, e em 90% dos casos não é uma questão emergencial. Emergencial, nesse primeiro momento, foram autorizações para retorno ao Brasil que substituem um passaporte físico, né? A pessoa estava aqui, precisa voltar ao Brasil, então tinha essa autorização. Certidões de nascimento. Por quê? Porque muitas crianças que nascem aqui querem ter o passaporte, os pais querem que tenham o passaporte americano, só que esse passaporte não está sendo concedido nesse momento porque as instituições americanas não estão funcionando na sua plenitude. Precisam retornar ao Brasil. Como é que essa criança retorna ao Brasil se ela não tem um documento, se ela não é reconhecida, ela não nasceu ainda para nós? Então nós temos que fazer uma certidão de nascimento e em seguida uma RB para que essa criança possa vir para o Brasil. Então esse tipo de atividade e uma ou outra necessidade urgentíssima a gente providencia. Cada vez que eu faço isso, eu tenho que mobilizar uma pessoa que vem aqui e que após isso retorna à quarentena. Não há como, porque ela teve contato fora do ambiente que ela está. Então é por isso que eu tenho uma dificuldade imensa. Se eu fizer uma reabertura do consulado natural, normal, eu corro o risco de meia hora depois ter que fechar. Enquanto não tiver um relativo controle. A gente atende emergências terças e sextas. Nas segundas e nas quintas, nós temos a limpeza e higienização completa do consulado. Nós vamos ter que fazer isso com mais regularidade. Isso tem um custo alto, mas a gente vai ter que fazer. Então nós vamos estabelecer pequenos grupos que virão para atender as pessoas para aqueles serviços que eu não possa utilizar. Por exemplo, o correio. Passaporte, por exemplo. Passaporte é perfeitamente uma coisa que eu posso utilizar pelo correio. E já vim utilizando com muito êxito. Máscara, álcool gel. Eu tenho tudo isso. Tem máscara, tem álcool gel, tudo. Nós vamos também ter termômetro para testar as pessoas. Quer queira, você goste ou não, você não vai a lugar nenhum quando nós retomarmos a vida aqui em Miami. Se você não entrará num restaurante se você não permitir que você seja testado. A utilização dessa ferramenta do e-consular, que é uma ferramenta tecnológica importante que a gente conseguiu e que foi criada aqui em Miami, que hoje é referência para muitos consulados brasileiros do mundo, e também uma transparência, uma comunicação muito ampla, para uma divulgação muito ampla para a comunidade dessa forma de atuar. Nós vamos fazer a abertura do consulado pouco a pouco. O embaixador em Washington, o embaixador Nestor Foster, com meu apoio, escreveu uma carta ao governador da Flórida, colocando o consulado, colocando a embaixada à disposição para conversarmos sobre essa situação, mostrarmos os dados do trabalho que o governo brasileiro tem feito, o Ministério da Saúde, todos os governos estaduais, o governo federal, o que a gente tem feito para controlar essa pandemia no Brasil. Está à disposição. Hoje nós temos apenas 8 voos que ligam o Brasil à Flórida. O Brasil aos Estados Unidos, perdão, aos Estados Unidos. No caso da Flórida, são 2 voos semanais, que estão saindo daqui cheios e voltam praticamente vazios. Então a possibilidade de você ter uma contaminação de gente vindo do Brasil para cá, não creio que seja realista. Eu mesmo, do momento que soube de que tive contato
com o vírus ali, conversando com as pessoas, iniciamos uma quarentena voluntária de 14 dias sem sair de casa. Até correr, eu corria dentro do apartamento. Uma hora, consegui estabelecer, lendo muito e tal, e trabalhando, orientando as pessoas, o consulado. A gente conseguiu fazer esse trabalho. E depois fiz os testes. Eu não senti nada, eu não tive nenhum sintoma, né? Mas fiz o teste, deu negativo, teste se tinha ou não tinha, e recentemente agora fiz também, inclusive, para saber se tinha os anticorpos, né? E deu negativo também. Então, quer dizer, se por um lado essa notícia é boa, por outro me obriga a continuar com todo o cuidado necessário para enfrentar esse momento de crise. O que nós estamos fazendo hoje é devolver muita documentação que a gente tinha recebida, já processar o que estava aqui no consulado, a gente está dando vazão. Mas nós estamos evitando a emissão de um novo passaporte, porque nesse momento de auge da pandemia é um documento quase desnecessário. Em que sentido? Você vai viajar para onde? Não, eu só quero um documento para voltar. Ah, então está aqui, uma RB, eu produzo um documento, você vai, leva, entrega lá e depois, com calma, você resolve um problema de um novo passaporte no Brasil. ARB, certidões de nascimento, basicamente isso. Toda essa parte de atos notariais, normalmente, procurações, as certidões, essas coisas, isso aí, por exemplo, atestado de vida. O governo suspendeu por 120 dias a necessidade de comprovação. Então você não tem que pedir isso por enquanto. Então, nós estamos muito contingenciados. A minha ideia é que a gente possa fazer uma abertura para o máximo possível de documentação que a gente tenha que fornecer, mas de uma maneira muito em torno de pequenos grupos. Quero sim, num prazo muito razoável, a partir do momento em que as autoridades locais digam nós temos uma normalidade, temos transporte público, que as coisas voltem minimamente ao normal, que eu possa fazer uma abertura gradual do consulado. E aí, por quanto tempo vai funcionar desse jeito? Não sei. Posso dar um chute assim, até o momento que a gente tem uma vacina. Quando isso, eu não sei ainda.